Gente, a ideia de arte-educação, essa ideia de educação artística, arte-educação, arte/educação, são muitas ideias. No texto que eu coloco na disciplina, vem proveniente do meu próprio livro, eu vou discutir que existem vários e múltiplos desses textos, desses conceitos sobre arte-educação, arte/educação, educação artísticas, que estão ocorrendo e sendo usados ao mesmo tempo, por centenas de anos, né? E que isso gera muita confusão, porque, na verdade, essas coisas não significam a mesma coisa. Então, a gente tem que entender historicamente e teoricamente o que significa o conceito atrelado e as teorias atreladas a cada uma dessas ideias. Por exemplo, se nós pegarmos textos e livros que falam no Brasil de educação artística, nós estamos falando especificamente de um período da história do Brasil, que foi o período da ditadura. É um período também ligado ao tecnicismo, à pedagogia tecnicista. Nós estamos falando a um período em que a licenciatura era curta, a licenciatura não tinha essa dimensão, essa grandeza de um curso completo de 4 anos, exigia uma polivalência. Então, existe uma série de atrelamentos conceituais e práticas pedagógicas que estão imbricadas nesse conceito de educação artística. Em Portugal, se usa o termo educação artística também, mas não significa absolutamente nada em relação ao termo, não está relacionado ao termo educação artística no Brasil, não é? Então, a gente poderia dizer assim, professor, então a gente pode dizer que faz educação artística? Uau! Bem, de certa forma, em algumas escolas ainda se faz, ainda trabalha-se com ensino tecnicista, ainda tem algumas ideias tecnicistas, mas nós não vivemos mais sobre uma ditadura, nós não vivemos mais sobre um espaço pedagógico em que a gente tenha que atender aquelas mesmas condições históricas. Contudo, pode ser que seja correto ou não usar esses termos, depende da ocasião, mas precisa ter muita certeza de que está usando o termo certo. Uma coisa que eu percebo ao longo dos últimos 4 anos trabalhando na UAB é que essa discussão sobre a terminologia arte/educação, arte-educação, educação artística, educação em artes visuais, educação da cultura visual é muito confusa e os próprios alunos ficam muito confusos e no mesmo texto, às vezes eu encontro um aluno fazendo uma narrativa, escrevendo e usando 3, 4 termos diferentes. E nós ficamos nos perguntando, ele realmente sabe que essas coisas são diferentes? Será que você sabe que essas coisas são diferentes? Então, é importante retomar alguns aspectos dessa história. Por isso é fundamental que vocês leiam atentamente o texto. Eu vou passar aqui rapidamente sobre algumas dessas questões, mas é fundamental a leitura do texto, que vai detalhar por que e exatamente e a que está ligada a cada uma dessas terminologias. Não é? Então a gente vê, por exemplo, que a questão da educação, o termo, por exemplo, educação pela arte, é um termo que vai surgir na década de 20, 30, é um termo que está